Bom, imagina tentar pesar um fantasma. Como assim, um fantasma? Tipo, tentar calcular a massa, a energia de algo que a gente não consegue ver a olho nu. Algo que não dá pra tocar, que não tem textura, não faz barulho. E o mais maluco de tudo é que, mais do que um exercício de imaginação, isso é literalmente uma questão de vida ou morte. Porque a vida de um paciente no hospital, bom, depende inteiramente da dosagem exata da energia desse fantasma invisível. Nossa, e essa na verdade, a realidade diária e totalmente silenciosa de quem trabalha com medicina nuclear, né? Uhum, exato. E é uma honra receber você de novo para mais essa análise aprofundada, porque o tema de hoje é fascinante. O prazer é todo meu. E olha, essa questão do fantasma cria um contraste violento com o que a gente está acostumado na medicina diagnóstica tradicional, né? É, a medicina do dia a dia, né? Pois é. Quando tem a suspeita de uma fratura, por exemplo, o equipamento lá de raio-x projeta uma imagem onde o osso quebrado aparece como uma linha super clara. É tangível, indiscutível. O médico simplesmente olha para a tela, aponta o dedo e o problema está ali, escancarado. O que traz um conforto enorme, né? O nosso cérebro humano adora essa clareza visual. Categorizar o que dá para ver é muito mais fácil. Mas, ao entrar nesse universo da medicina nuclear, dos radiofármacos e da radiação interna, essa sensação de controle visual, ela simplesmente evapora. Desaparece completamente. O desafio passa a ser quantificar o caos invisível. E ainda mapear imagens tridimensionais complexas dentro do corpo, usando, materiais altissimamente voláteis, sem errar a conta em uma única fração de energia. E para entender isso, a gente precisa olhar para a evolução da tecnologia de detecção. Porque, olha, longe de ser uma máquina só que faz tudo, a gente está falando de um conjunto de equipamentos, e cada um opera com uma lei da física totalmente diferente da outra. Vai desde a detecção mais bruta para garantir que o ambiente está seguro, até, a orquestração finíssima de fótons de luz para montar aquelas imagens moleculares super detalhadas. E a regra número 1 de qualquer protocolo de segurança hospitalar é que, antes de uma agulha sequer chegar perto da pele de qualquer paciente, o ambiente tem que estar impecável, limpo de qualquer radiação vazada. Porque se tiver uma contaminação numa bancada que seja, tudo que for medido depois vai dar erro, né? Todo o processo fica comprometido. Então, para varrer esse ambiente, a física entra com o que a gente chama de detectores gasosos. Explica um pouco para nossa audiência como isso funciona na base. Claro. A genialidade do detector gasoso está justamente na arquitetura mais simples dele. Pense numa câmara selada. Um recipiente fechado, que tem uma atmosfera gasosa ali dentro, um gás bem específico, e o coração dessa câmara são 2 eletrodos polarizados por uma fonte de tensão contínua. Um positivo e um negativo, certo? Exatamente. Um polo positivo e outro negativo. E isso cria um campo elétrico constante, invisível ali cruzando o gás. Tá. E aí a radiação entra nessa história como? Porque a radiação ionizante tem uma energia absurda. Tem. É formidável. Quando essa radiação está viajando pelo ambiente e consegue atravessar a parede desse equipamento, ela bate de frente com as moléculas desse gás lá dentro. E esse impacto é tão forte que, literalmente, arranca elétrons das órbitas deles, né? É o processo clássico, a famosa ionização. Assim que esses elétrons se soltam, eles são puxados imediatamente pelos eletrodos, por causa da atração, e isso cria um pulso elétrico bem pequenininho. O detector, de forma bem crua, funciona como um contador desses pulsos. Mas tem um detalhe crítico. O segredo não é só ter o gás ali. A mágica toda acontece dependendo da intensidade da voltagem que a máquina aplica nesses eletrodos. É a voltagem que dita as regras do jogo? Totalmente. É o fator que muda o comportamento de toda a máquina. Se a tensão for subindo, elevada a níveis extremos, o detector entra numa faixa de operação que a literatura chama de região Geiger-Müller. O famoso contador Geiger. Ele mesmo. Nessa região, o campo elétrico interno fica colossal. Então, quando uma partícula isolada de radiação invade a câmera e arranca aquele primeiro elétron, a força que puxa ele para o eletrodo é tão brutal que esse elétron é acelerado com uma violência assim absurda.
E aí, no meio do caminho, indo super rápido, esse elétron sai trombando com outras moléculas de gás, arrebentando a estrutura delas e soltando ainda mais elétrons, né? Uhum, uma reação em cadeia. Que também são acelerados, que causam mais trombadas, liberam mais elétrons, viram um verdadeiro efeito avalanche. Uma faísca minúscula gera um desmoronamento elétrico gigantesco dentro do tubo. Nossa, é a descrição perfeita. O resultado prático dessa avalanche é que aquele pulso elétrico final fica com uma amplitude gigantesca. E isso acontece não importa o quão fraca era a radiação que entrou. Ele amplifica tudo. Tudo. E isso dá para o equipamento uma sensibilidade extrema. Ele consegue detectar traços mínimos de alfa, beta, gama, raio-x, o que for. O que explica por que os hospitais usam tanto aquele detector no formato pancake, né? Aquele que parece uma frigideira ou uma panqueca mesmo. É a ferramenta número 1 do programa de garantia da qualidade para checar bancada, luva, procurando qualquer pingo radioativo. Mas, e esse é um grande mais, essa sensibilidade gigante cobra um preço bem alto na eficiência da medição, não cobra? Cobra um preço caríssimo. Porque uma avalanche, por definição, ela destrói qualquer noção de proporção. O impacto é tão grande que mascara a origem do sinal. A máquina não tem como saber se a radiação original tinha, sei lá, 1 megaelectronvolt inteiro ou só uma fração minúscula disso. Ele grita do mesmo jeito para qualquer coisa. Exato. O sinal de saída é sempre um estrondo no máximo. A proporcionalidade da energia original se perde totalmente e o sistema saturado na hora. Para quem está nos ouvindo tentar visualizar isso, eu acho que uma analogia mecânica ajuda muito. Sabe aquelas câmeras fotográficas bem antigas? Aquelas que tinham os flashes quadrados enormes em cima? Sei, aquelas clássicas. Isso. Quando tirava a foto, a lâmpada dava aquele clarão que deixava todo mundo cego. Só que se tentasse tirar outra foto um segundo depois, não dava. A câmera ficava fazendo aquele zumbido fininho, sabe? E recarregando. Nossa, sim. O capacitor recarregando a energia. Exatamente. A câmera ficava paralisada, completamente cega por uns segundos. E nas físicas dos detectores, isso tem um nome técnico perfeito, que é o tempo morto. É esse intervalo de paralisia em que o tubo está tentando processar a avalanche de elétrons e limpar o campo para conseguir enxergar o próximo evento radioativo. Essa analogia é a fantástica. E a mecânica dessa paralisia explica bem onde a gente não pode usar o Geiger. Porque pensa bem, se o ambiente tiver uma radiação muito alta, tipo um vazamento real, as partículas vão bater no equipamento numa velocidade tão alucinante que a máquina não vai ter tempo de recarregar. Vai ficar o tempo todo no zumbido do flash, no tempo morto. Exato, ela passa mais tempo paralisada do que registrando alguma coisa. Ele satura completamente. E é por isso que é impossível usar o Geiger-Müller para medir dosagem de remédio. Ele nunca vai dizer a quantidade de energia ali com precisão matemática. Então, no fim das contas, ele é só um alarme de incêndio, né? Ele é ótimo para gritar, olha, a casa tá pegando fogo, medindo as contagens por segundo, mas ele não serve como um termômetro para dizer a temperatura das chamas. Essa é a função dele. E, para piorar esse lado da dosagem, o tempo de resposta do Geiger pode demorar até 20 segundos em algumas aplicações críticas. Isso com uma incerteza de medição batendo na casa dos 20%. 20% é muita coisa no hospital. É inaceitável para tratamento. Por isso, para que esse alarme seja minimamente confiável, a regulamentação é muito dura. Tem uma calibração obrigatória a cada 2 anos, testando a resposta da máquina usando uma fonte de Césio-137. E isso só vale se for feito por um laboratório acreditado pelo Inmetro. Tá, então o ambiente foi checado, a bancada tá limpa, o alarme tá em silêncio. Mas aí entra o problema da rotina real, porque o paciente está lá esperando na sala, a seringa precisa ser preparada e é meio óbvio que a equipe médica não pode injetar material radioativo na veia de alguém usando uma máquina que sofre de avalanche e fica cega o tempo todo, né? Não, de jeito nenhum. A equipe precisa de um mar calmo, de um ambiente super estável para fazer a pesagem exata. E a solução para isso não é jogar fora a ideia do gás, mas sim mudar as regras daquele campo elétrico que a gente comentou. Aquela mesma voltagem que causava a avalanche? Isso. Ao invés da voltagem altíssima do Geiger, a tecnologia dá um passo para o lado, operando na chamada região de saturação iônica.
O equipamento estrela dessa região é o ativímetro, que em muito hospital o pessoal chama de calibrador de dose ou corriômetro. Ele ainda é um detector gasoso, mas fisicamente ele parece um poço, uma câmara de ionização onde o frasco do remédio vai lá para o fundo para que a máquina consiga ler o material de todos os ângulos. E a mudança mais incrível está justamente na eletricidade, né? Porque ao diminuir bastante a voltagem, a energia não tem mais força para causar aquela reação em cadeia. A avalanche simplesmente some. Some por completo. Quando a radiação ioniza o gás lá dentro, os elétrons andam de forma bem tranquila, controlada até o eletrodo. Então o gráfico que antes era uma explosão gigante vira uma linha reta, horizontal, super estável. E isso quer dizer que o ativímetro consegue aguentar muita, mas muita radiação sem saturar e sem perder leitura. Ele é, na prática, a balança de alta precisão da medicina nuclear. É o coração da dosimetria. O trabalho dele é garantir uma única coisa, que a atividade daquele elemento radioativo bata milimetricamente com o que o médico prescreveu. Mas espera aí, isso me traz uma dúvida que eu acho que muita gente na nossa audiência deve estar pensando agora. Numa balança normal, daquelas de farmácia, se você quiser testar se ela está certa, é fácil. Coloca um peso conhecido, tipo um bloquinho de 100 gramas, e vê se o visor marca 100 gramas. Mas o ativímetro mede eventos invisíveis de energia atômica. Como é que um hospital prova para a vigilância sanitária que a máquina não está, sei lá, mentindo para o médico? Essa é a grande questão. E a prova vem através de um controle de qualidade que é quase um obsessivo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNN, ela exige um calendário implacável. Para você ter uma ideia, a primeira barreira de testes acontece todo santo dia. Todo dia antes do primeiro paciente? Todo dia. O ativímetro passa pelo ajuste do zero e pelo teste de alta tensão, que só aceita uma variação máxima de 1%. Mas o teste diário mais fascinante, na minha opinião, é a checagem da radiação de fundo. Nossa, esse conceito é incrível, porque, bom, a gente vive num planeta radioativo. A radiação cósmica que vem do espaço, os isótopos que estão nos tijolos da parede do hospital, o asfalto da rua, tudo isso faz um zumbido de energia o tempo todo, né? O tempo todo. A natureza tem uma assinatura radioativa. E o detalhe que pouca gente sabe é que esse zumbido natural não é igual todo dia. Pode flutuar em até 20% dependendo do clima ou do dia. Então, se o ativímetro não acordasse de manhã e fizesse uma leitura da sala vazia para subtrair esse barulho do cálculo, a radiação do próprio concreto da parede acabaria somada na dose do medicamento do paciente. O que seria um erro médico grave. Então ele subtrai o ruído. Mas só tirar o barulho externo não chega. A cada 6 meses, o equipamento tem que provar a própria exatidão e precisão. Eles usam fontes radioativas que são perfeitamente padronizadas para desafiar a máquina. A tolerância é mínima. Máximo de 10% de variação na exatidão e rígidos 5% na precisão. E aí tem os testes anuais. Os anuais. O teste de geometria, certo? Esse teste beira o preciosismo, mas faz muito sentido. É sobre o formato do frasco. Se o material está dentro de um potinho de vidro bem grosso, a própria densidade desse vidro vai segurar um pouquinho da radiação, como um escudo minúsculo. Agora, se a equipe tira esse líquido e põe numa seringa de plástico fininho, a radiação escapa com uma energia levemente diferente. É quase uma ilusão de ótica da física, né? Total. E a máquina tem que ser testada para garantir que ela leia a radiação certa, independente se está no vidro ou no plástico. Mostra como cada milímetro importa. E, só para fechar a segurança, se instalar máquina nova ou consertar alguma, tem o teste de repetibilidade. A máquina não mede o material uma vez só. Ela repete várias vezes, usando isótopos muito previsíveis como bário 133, césio 137 ou cobalto 57. Só depois de passar nessa maratona diária, semestral e anual que a máquina ganha permissão para operar com seres humanos. Uau! Bom, traçando o caminho até aqui, o ambiente foi liberado pelo Geiger, a dose na seringa foi testada e aprovada matematicamente pelo ativímetro, descontando o vidro e a parede do hospital. Aí, finalmente, a injeção acontece, o remédio radioativo entra no sangue e viaja até o órgão que o médico quer investigar. Nesse momento,
todas aquelas máquinas anteriores não servem para mais nada. A radiação está vindo lá de dentro, escondida debaixo de músculo, osso e pele. E a grande pergunta tecnológica é como transformar essa energia caótica que está escapando do corpo em uma imagem de alta definição na tela do computador. E a resposta para isso é um verdadeiro triunfo da engenharia. É o detector por cintilação. O próprio nome já entrega o jogo, né? Cintilar é emitir brilhos, pequenos flashes de luz. O princípio aqui não é mais contar carga elétrica num gás, mas converter a energia pura da radiação, quando aquele fóton invisível, o raio gama que vem de dentro do corpo, quando ele sai e bate num material chamado cristal cintilador, esse cristal absorve a energia destrutiva e gospe de volta um fóton de luz visível. É a tradução do mundo invisível para o mundo visível. Entra a radiação, sai um microflash de luz. O problema é que a física cobra caro por essa tradução. Esse flash de luz gerado pelo cristal é tão microscopicamente fraco que nenhuma tela conseguiria mostrar e nenhum olho humano conseguiria ver. Para todos os efeitos, é invisível também. É como dar um sussurro num estádio de futebol lotado. E é aí que o maquinário guia essa microluz para a próxima câmara mágica, o tubo fotomultiplicador. O tubo fotomultiplicador é onde acontece a multiplicação exponencial. Aquele fóton de luz solitário entra no tubo e bate numa superfície chamada fotocátodo. Com o impacto dessa partícula minúscula de luz, o material arranca alguns elétrons. E aí entra a magia magnética, porque esses elétrons são arremessados violentamente contra várias placas anguladas que a gente chama de dínodos. E a arquitetura desses dínodos é que faz o milagre acontecer. Usando a nossa analogia do sussurro no estádio, imagina que uma pessoa sussurra um segredo para duas pessoas, só duas. Mas essas duas ficam super empolgadas, viram para o lado e gritam para 4, que gritam para 16, depois para 64. Em milissegundos, um estádio inteiro com milhares de pessoas está berrando o mesmo segredo ao mesmo tempo. É a visualização perfeita, porque aquele primeiro impacto no dínodo solta um feixe de elétrons que bate no segundo, soltando dezenas e assim por diante. Quando chega no final do tubo, no ânodo, aquele sussurro minúsculo virou uma avalanche eletrônica densa, um pulso super forte que o computador consegue entender. E essa capacidade de amplificar um sinal tão pequeno, ela reverbera no que mais importa, o cuidado com o ser humano. Como a máquina consegue ouvir muito bem, o médico não precisa injetar um balde de radiação na pessoa. Ele injeta só o mínimo necessário. Poupa células saudáveis, protege o paciente e ainda tem uma imagem em alta resolução. Sem dúvida, é o topo da otimização radiológica. Mas, claro, essa mágica tem um custo brutal na engenharia física. Esses cristais cintiladores são de uma fragilidade absurda. Uma oscilação de temperatura mais brusca, um choquezinho mecânico e o cristal fratura para sempre. É uma tecnologia que precisa de climatização perfeita e um manuseio hiper cuidadoso. Fora que a reposição é caríssima. Muito cara. E falando nessa complexidade de engenharia, a gente chega no último grande desafio da calibração que a gente separou para hoje. Porque nas máquinas modernas, tipo os tomógrafos SPECT que fazem imagem em 3D, a imagem não é gerada por um tubo só. É uma matriz gigante, uma colmeia com dezenas de tubos fotomultiplicadores cobrindo o paciente. O que impõe um baita desafio para o computador. Pensa bem. Cada um desses dezenas de tubos está transformando flashes de luz em pulsos elétricos ao mesmo tempo. Mas antes desse sinal chegar na tela, ele passa por um componente crítico chamado pré-amplificador. A função dele é estabilizar o pulso, ajustando a voltagem final. E o computador usa uma tabela rigorosíssima para dizer qual deve ser o nível de ganho de cada um desses tubos. Ele age como o maestro de uma grande orquestra, né, dando o ritmo para todo mundo. Mas aí surge aquela dúvida técnica preocupante. O que acontece com a imagem médica se o pré-amplificador de só um desses sensores, umzinho só, começa a enviar dados desregulados? Mantendo a analogia, e se um músico decide tocar a trombeta mais alto que a orquestra inteira? O resultado é a produção do pior pesadelo da medicina, o falso positivo grave.
Se o ganho desse único pré-amplificador estiver alto demais, fora da tabela, o software vai entender o sinal errado. Ele vai achar que tem uma concentração gigantesca de radioatividade naquele ponto. Visualmente, na tela do médico, aparece uma mancha super brilhante. Uma ilusão de ótica do computador. E o perigo é que, olhando aquilo, a primeira coisa que vem na cabeça é uma concentração absurda de medicamento, o que geralmente indica, sei lá, um tumor metastático hiperagressivo ou uma infecção terrível, e tudo foi inventado por um errinho de milivolts num transistor. É um diagnóstico assustador forjado por eletrônica. E o contrário também é verdadeiro. Se o ganho daquele pré-amplificador estiver muito baixo, o sinal chega fraco. O computador desenha uma área fria ou escura. O médico olha e pode achar que o sangue parou de fluir no coração do paciente, um falso bloqueio coronariano, enquanto, na verdade, biologicamente a pessoa está ótima. Mostra o quão implacável é esse sistema. Ficou muito claro nessa nossa exploração que não tem espaço para improviso. Se queimar um tubo ou uma plaquinha, não dá para só plugar outro no lugar. Tem que recalibrar a matriz inteira para o software reaprender a ouvir aquela orquestra nivelada de novo. Exatamente. A cadeia de confiança ela se estende do controle do ambiente lá do Geiger até o último fóton do pré-amplificador. Tudo para preservar a sanidade da imagem. Olhar para essa jornada inteira realmente ressalta como os cientistas conseguiram domar uma força invisível. Começamos com o efeito avalanche para varrer superfícies, passamos pela matemática super rigorosa do ativímetro para blindar a dosagem e culminamos nos cristais cintiladores, criando mapas funcionais do corpo humano usando avalanches de elétrons controladas. É o controle absoluto do acaso atômico para garantir diagnósticos precisos. Sim, mas depois de absorver o quão dependente a gente é desses ajustes finos analógicos do ganho do transistor, do resistor ou do tempo morto da máquina, surge um pensamento inevitável para fechar a nossa reflexão. Por mais que a física tente controlar, essa incerteza mecânica ainda existe em todo hospital hoje. Mas com o avanço alucinante das inteligências artificiais e de aprendizado de máquina... isso pode mudar toda a arquitetura da medicina nuclear. Pois é. Até que ponto, num futuro muito próximo, algoritmos vão ser colocados para ler e higienizar esses pulsos elétricos caóticos antes mesmo de formarem a imagem? Se uma inteligência artificial conseguir estabilizar em um tempo real a flutuação do pré-amplificador, a gente eliminaria quase 100% dessas sombras e falsos tumores gerados por erro de peça. E a eficiência ia disparar. Se a gente delegar a limpeza do ruído para sistemas preditivos, os médicos vão poder injetar doses ainda mais minúsculas de radiação nos pacientes. Ia ser uma revolução de resolução com segurança máxima. Um horizonte completamente transformador. Voltar àquela sensação confortável de ver um raio-x comum, mas com imagens do nível celular, usando doses cada vez menores de energia invisível. Entender toda essa engenharia maluca de gases, cristais e elétrons só serve para um propósito, né? Entregar clareza e esperança para quem está com medo do outro lado da mesa do consultório. A todos que nos acompanharam nesse mergulho fascinante pela física e saúde humana, muito obrigada pela companhia de sempre. Fica o convite para continuar observando como a tecnologia molda nossa sobrevivência. Até a próxima análise aprofundada.